Zé Paulo Salomão para conversar sobre privatização de presídios com o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Nivaldo Restivo. Schiller, bom dia para você. Schiller. Tudo bom? Bem-vindo aqui à equipe, hein? Tudo bom, Zé Paulo? Prazer estar com o secretário aqui. Uma pergunta direta que surge já, eu gosto muito desse tema, existem estudos acadêmicos, inclusive lá no próprio INSPER, onde eu sou professor Sérgio Lazarini, professor Sérgio Cabral, analisaram o caso do Paraná, da gestão GM Lerner, que foi um caso bem sucedido, os dados são claros, que você tem uma redução de custo e você tem um aumento de indicadores gerais de segurança com a gestão privada. Mas uma das grandes perguntas é qual é o modelo exatamente, quer dizer, a empresa privada vai fazer a gestão integral. No caso do Paraná, por exemplo, havia um diretor, o diretor permanecia na esfera pública, né? Era nomeado pelo Estado, e ele fazia uma gestão compartilhada com um gestor da área privada, mas para a questão operacional da unidade, né? O Estado, e evidentemente a segurança externa era feita pela Polícia Militar. Como é que vai funcionar esse modelo? Quer dizer, o que vai caber ao setor privado e o que vai ficar com o setor público? Schiller, bom dia, obrigado pela pergunta. É bom que Em relação aos funcionários da Secretaria, nós iniciamos um processo de conhecimento das possibilidades existentes. Nós temos aqui no Brasil o exemplo que mais se fala, o exemplo de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ontem estivemos reunidos com os gestores do grupo que faz a gestão, gerencia o complexo. Nosso vice-governador, governador em exercício, Rodrigo Garcia, participou da reunião e nós obtivemos algumas informações. No caso de Ribeirão das Neves, por exemplo, a gestão é uma concessão administrativa. Então lá o particular construiu e opera o sistema. Opera com restrições. O poder público mantém a direção, são dois diretores, o diretor-geral e o diretor de disciplina, e o poder público também faz a contenção de muralhas e qualquer tipo de movimentação externa dos apenados. No interior da unidade prisional são monitores contratados pela iniciativa privada. Nós estamos buscando qual é o melhor formato, aquilo que se aplica, aquilo mais conveniente para o Estado de São Paulo. Então, estamos em fase de diagnóstico e buscando boas práticas para conciliar aquilo que tem de melhor em cada um dos modelos para implementar em São Paulo. Essa privatização atrai muito concorrente, porque me parece a pior das privatizações para quem quer ganhar dinheiro, quer aperfeiçoar o sistema. Lidar com o prisioneiro corre risco de acontecer nessa área privada um carandiru. Por que tomada dessa decisão como se fosse a solução para todos os problemas? Na verdade, a gente tem várias medidas que nos conduzirão a uma grande solução. Nós sabemos que só a privatização, por si só, talvez não conduza ao resultado esperado. A gente tem que conciliar a gestão privada com a oferta de postos de trabalho, com a oferta de educação básica, com a oferta de educação profissionalizante, para preparar o apenado para quando ele sair do cumprimento da sua pena, ele ter uma alternativa para não reincidir no crime que o levou à cadeia. Agora, é um regime, é um contrato diferente das outras concessões, porque as informações referentes à segurança pública são valiosas e acredito que vão permanecer com o governo do Estado, né? O comando dessas informações fica com o governo do Estado, é isso? Certamente, isso é indelegável. Isso faz parte das competências do poder público. A gente precisa avaliar, por exemplo, o perfil do preso que se colocará numa unidade dessa, de que maneira a gente vai fazer exigência. Para que tenha uma ideia, em Ribeirão das Neves, que é o exemplo que eu repito, ontem tivemos encontro com gestores, eles têm 380 indicadores de qualidade que são avaliados diariamente pelo poder público. Qualquer deslize ou qualquer não cumprimento de um desses indicadores implica numa sanção, implica numa advertência ou mesmo implica no desconto daquilo que se paga por preso. Agora, me parece que o mais importante disso é que preso vai trabalhar, se houver esse tipo de modelo, não é, coronel? Exatamente, Zé. Hoje a nossa capacidade de oferecer postos de trabalho ela é reduzida aqui no Estado, como em todo o país. Mas aquilo que se prevê no contrato, a gente pode prever no contrato, por exemplo, que a vencedora
oferte 90% da capacidade do presídio em postos de trabalho. Isso é plenamente viável, tanto na parte de trabalho como educação. Eu peço desculpa ao companheiro Schiller, porque ele tem a experiência do Paraná, eu não tenho nenhuma, então às vezes faço uma pergunta que ele já tem a resposta na ponta da língua. Por exemplo, trabalhos forçados. Quem é que faz a vigilância desse trabalho, se ele for realmente entronizado? Qual trabalho você diz? Trabalhos forçados, trabalho do presidiário, para ele não ficar no ócio sem dignidade. Não, na verdade, compete ao Estado oferecer condições dignas. Nós estamos falando de trabalho nos moldes brasileiros, né? Por isso que o preso tem que ser remunerado pelo seu trabalho. Porque começou se falando em bola. Não, mas ele deu um exemplo. O Pedro até disse que remanesce nos Estados Unidos essa prática medieval. Não, foi uma comparação, só uma brincadeira aqui para falar dos presos nacionais. Uma questão que sempre chama a atenção, sempre vem à tona quando se fala em privatização, é uma questão muito simples. Quer dizer, haverá conversão de unidades já existentes ou vai se fazer PPP para novas unidades? Pode ser os dois modelos, Cília. A gente tem a possibilidade de oferecer o Estado aportando com a construção. Nós temos, como eu disse, 12 unidades em construção no Estado de São Paulo. E nós temos a possibilidade de, num contrato, exigir que, por exemplo, o consórcio vencedor administre alguma já existente e, em contrapartida, construa novas vagas. Então, são vários modelos possíveis e, como eu disse, estamos em fase de diagnóstico para ver aquilo que seria mais vantajoso ao Estado de São Paulo. Uma pergunta clássica quando se fala em privatizações: o que vai acontecer com os funcionários da administração penitenciária, né? Os agentes penitenciários, né? Eles não são mais chamados de carcereiros, mas para lembrar o nosso ouvinte aqui qual é exatamente a função. Esses funcionários da SAP, o que acontece com eles? Nós temos basicamente duas categorias, além das categorias meio, né? Nós temos os agentes de segurança penitenciária e temos os agentes de escolta e vigilância, que são duas carreiras da Secretaria da Segurança. Não sofrerão absolutamente nenhum tipo de prejuízo em razão da pretensa concessão dos presídios. Essa é uma preocupação que existe na categoria. Eu já recebi representantes de 3 sindicatos, são 4 sindicatos total, já recebi 3 no meu gabinete, conversamos exaustivamente sobre isso, conversei com o governador Dória que isso é uma preocupação da categoria e ele garantiu que não haverá absolutamente nenhum tipo de prejuízo a ninguém que trabalhe no sistema hoje. Se a privatização tende a poupar recursos, como é que o governo assume essa responsabilidade? Arranja uma nova despesa, mas não elimina a antiga. Porque, na verdade, Salomão, nós temos, como eu disse, 171 unidades prisionais do Estado de São Paulo. Esse processo é um processo demorado, é longo, não é assim da noite para o dia que a gente consegue fazer a concessão. Precisamos estudar, inclusive, quantas unidades serão concedidas. Podemos chegar à conclusão que não se torna viável conceder todas. Nós precisamos do agente público já concursado, que já trabalha, para operar essas unidades. Uma pergunta importante nesse tema é o seguinte, quer dizer, se fala muito em PPP, quer dizer, PPP pode ser saída para muita coisa, né? Estradas, aeroportos, enfim, terminais portuários, até as sedes administrativas. Se fez PPP no Brasil até para coisa que não precisava. Vamos lá. Então, a minha pergunta é muito simples. Na legislação brasileira precisa ter fundo garantidor, precisa ter uma garantia, né? Que é um negócio brasileiro. Ou seja, como o Estado não tem lá muita credibilidade em geral no Brasil, você tem que ter um fundo garantidor para estimular, né, e oferecer alguma segurança para o parceiro privado. Né? Como é que o Estado de São Paulo resolve isso? De onde é que vem? Tem recurso para fundo garantidor? Como é que vai se dar essa modelagem? De onde é que vem esses ativos, vamos dizer assim, que vão compor as garantias para fazer PPP? Isso tem, Cícero. Inclusive foi objeto de discussão ontem, porque o investidor privado ele quer saber de onde o Estado vai aportar recursos para garantir o investimento dele. O contrato é longo, né? Nós estamos falando de contratos de 30 anos. 30 anos, chegando até 35. Né? Lá nós temos 27 ou 28 lá em Minas, mas a gente pode fazer de 30, chegando até 35. O nosso ministro secretário Meirelles está com a missão de prover essa demanda, necessidade, e
futuro muito próximo, ele vai divulgar quais são as possibilidades. Mas existem, eu garanto que existem. Porque o modelo Coronel Restivo, eu fui recuperar na história aí da privatização dos presídios a época em que a professora criminalista Elizabeth Susequinde, no governo Fernando Henrique Cardoso,